Boa noite. Boa noite a quem está entrando agora. A Madá eu enxerguei. Boa noite, Madá. Bem? Vamos aguardar os nossos irmãos entrarem na nossa sala para o nosso estudo. Olá, boa noite. Mais uma vez. Eu sou grato por tudo que tenho. A Marlene também consegui ver. Lembrando que eu peço desculpa para quem eu não consegui identificar, porque eu sou uma topeirinha aqui tentando identificar quem entra para assistir. Vamos dar início, meus irmãos, então, ao nosso estudo. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua bênção sobre nós, lembrando de orar por aqueles que estão enfermos, necessitados. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua revelação que o Senhor nos deixou escrita, de forma que podemos lê-la, aprender, estudar e compreender a Sua vontade para conosco. Senhor, nesse momento nós pedimos uma bênção especial em favor daqueles irmãos que estão debilitados na sua saúde. Lembramos aqui do nosso irmão Jeconias e do seu Irineu, os dois que foram diagnosticados com câncer. Que o Senhor esteja acalentando os corações deles, dando força para eles, aos familiares. Que o Senhor conduza também a equipe médica, os enfermeiros, todos os que vão lidar com o caso deles, ó Pai. Coloca a Tua mão sobre essas vidas, direciona, ó Deus, os tratamentos. Sabemos também, ó Pai, que ainda vivemos um momento de pandemia no mundo, que várias regiões do nosso país estão passando por momentos catastróficos, lembramos de Manaus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor dê orientação àqueles que têm poder de decisão sobre as nossas vidas, no que diz respeito à vacina, no que diz respeito a leitos médicos. Que o Senhor dê sabedoria a essas pessoas, que o Senhor toque no coração delas, que percebam, ó Pai, que há muitas vidas sendo perdidas e que vidas são mais importantes do que o poder. Então, que o Senhor coloque, ó Deus, a Tua mão e dirija a cada governante, a cada um que tem o poder de tomar decisões por nós, ó Deus. Ser à frente dessas pessoas. Também, ó Deus, pedimos uma bênção especial para o estudo da Sua Palavra, que iremos fazer nesse instante. Pedimos, ó Deus, a orientação e a iluminação do Teu Santo Espírito nos nossos corações, para que a Sua Palavra chegue ao coração de cada um, conforme a necessidade de cada um. A Sua Palavra é maravilhosa. Nós somos diferentes
E ainda assim a sua palavra consegue atingir a cada um de nós. Muito obrigado por isso, ó Deus. Sê conosco, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos. Nós vamos dar continuação. Hoje, o nosso texto base está lá em Atos, capítulo 15, nos versículos de 1 a 35. Então, semana passada, nas 2 últimas semanas, nós estudamos aí a primeira viagem missionária que Paulo fez com Barnabé. Não sei se os irmãos estão lembrados, eles saíram ali de Antioquia, foram para a ilha de Chipre, depois passaram ali na região da Galácia e retornaram. E no final nós vimos a apresentação, de um relatório que Paulo e Barnabé fizeram da viagem para a igreja de Antioquia, que era a igreja local, que foi a igreja que os enviou. E foi aí que nós terminamos. E hoje o nosso título é Não obstrua o crescimento da igreja. Por quê, meus irmãos? Nós vamos ver que começou a gerar um pouco mais de atrito. Nós vimos ao longo da viagem que Paulo e Barnabé tiveram algumas dificuldades com alguns judeus, que viraram cristãos, uns judeus cristãos, que não queriam, que a palavra chegasse aos gentios, que continuavam, na cabeça com a ideia de que Deus era o Deus dos judeus. E nós vimos o entendimento de que Deus não é só o Deus dos judeus, que Ele alcançou também os gentios. Ele forma um povo para si, com pessoas de toda tribo, povo, raça e nação. Então, é isso que nós estamos vendo. E a nossa lição, ela começa falando a respeito, então, de contendas e brigas. A palavra do Senhor, ela nos orienta sempre a evitarmos contendas, a evitarmos brigas. Lá em Provérbios 20, versículo 3, diz: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Então a palavra do Senhor fala, olha, no que for possível, para você, mantenha a paz com todos os homens. Mas, por outro lado, existem algumas situações, a situação onde a nossa fé é confrontada, que tem coisas que, pela nossa fé, nós temos que lutar, que a gente não pode deixar passar. E a gente vai ver que foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Eles estavam lá na igreja de Antioquia, voltaram, para a igreja local, a igreja que enviou eles. Então, eles retornaram para a igreja de Antioquia. E aí, alguns judaizantes, que são aqueles cristãos judeus, que ainda entendiam que todo o rito judeu devia permanecer, eles começaram a criticar. Eles não queriam os gentios, daí depois eles falaram, não, tá bom, a gente aceita os gentios, desde que eles se circuncidem. Vamos lembrar o que era a circuncisão? A circuncisão era um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. Lembra? Todos os meninos, todos os homens do povo judeu, com 8 dias de idade, tinha que cortar o prepúcio do pênis. Isso é a circuncisão. Era um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. Então, a partir do momento que era circuncidado, entendia-se que fazia parte do povo judeu. E aí, o texto nosso básico, ele vai relatar o seguinte, que por conta disso, porque Paulo e Barnabé eram contra essa ideia, E nós vamos ver daqui a pouco por que eles eram contra. Surgiu uma contenda, e no versículo 2 do capítulo 15, ele diz assim, tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles. Ou seja, não foi qualquer bate-bocazinho pequenininho, foi contenda, foi um atrito grande, entraram em pé de guerra. Então, eles decidiram, em comum acordo, que Paulo e Barnabé seriam levados juntamente com alguns desses judaizantes até Jerusalém, para decidirem lá, junto com os mestres da igreja, o que seria feito, qual ideia que seria acatada, porque eles não chegaram num consenso.
E é aí que se forma o primeiro concílio da igreja cristã. Lembra, irmãos, o que é um concílio? O concílio é uma reunião onde normalmente se reúnem representantes, né, da igreja para tomar decisões acerca de qual rumo tomar ou acerca de doutrina, de questões doutrinárias. Então, esse é o primeiro concílio que acontece. Nós, na Igreja Presbiteriana, nós temos diversos concílios, né? O conselho da igreja é o concílio local, daí nós temos o concílio do presbitério, temos o concílio do sínodo e temos o supremo concílio, que é o nacional. Da mesma forma, a igreja ali estava se reunindo, então, com os líderes da igreja, né? Então, levaram o assunto até a liderança maior da igreja cristã na época. E a questão fundamental é a controvérsia que tinha entre eles. A questão era: como alguém pode ser salvo? Mas, Kézia, a questão não era da circuncisão? Sim, os cristãos judaizantes queriam que os gentios se circuncidassem para serem considerados judeus, para serem considerados cristãos, certo? Mas aí, qual é a grande sacada? A grande sacada é que a pregação de Paulo e a pregação de Barnabé é que Jesus Cristo veio, morreu e que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E o problema seria os gentios entenderem que eles só seriam salvos se fizessem a circuncisão. Ou seja, teria que partir alguma obra, algum ato da parte deles. E nós sabemos, irmãos, que a salvação ela é única e exclusivamente pela fé. Ela não é por obras, não tem nada que eu possa fazer para me salvar, para me ver melhor diante de Deus. Muito pelo contrário, né? Nós sabemos lá a partir da carta de Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos condição nenhuma de nos achegar até Deus. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele vem até nós e nos resgata para si. E isso é o que Paulo e Barnabé questionavam, né? E nós vamos ver, isso aqui fica muito mais forte quando depois desse concílio, nós ainda vamos ver o que aconteceu no concílio, mas depois do concílio, das decisões que foram tomadas, é que Paulo escreve a carta dele aos Gálatas. Quem que são os Gálatas? São aqueles que moravam na região da Galácia. Lembra, é aquela região onde eles passaram, depois da ilha de Chipre, eles subiram ali, né, para Derbe, tinha a Antioquia da Pisídia, Listra. Então essas cidades aí formam a região da Galácia e eles receberam a carta aos Gálatas. E eu queria então ler com os irmãos, lá em Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9, para nós vermos o que Paulo fala a respeito disso para os Gálatas, para essas igrejas que ele tinha ido formar nessa região. Ele fala o seguinte em Gálatas 1, de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Vamos entender por parte o que Paulo está falando aqui para os Gálatas. Né? A primeira coisa que ele fala, ele está impressionado como tão rapidamente os Gálatas saíram do evangelho que ele anunciou, que é o evangelho da salvação pela fé, o evangelho que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eles abandonaram para um outro evangelho. Então a primeira palavra que a gente tem que entender aqui é esse outro. Ele fala aí que vocês abandonaram esse para um outro evangelho. A palavra que é utilizada aqui no grego é o heteron evangelion. Heteron é uma palavra para outros. Existem no grego duas palavras para outros. Tem o heteron e tem o allos.
os experts aí em grego me perdoem, né? Eu sei ler do jeitinho que está escrito aqui. Se não for bem assim, mas é mais ou menos. Héteros e alós. Héteros é outros de outra espécie. Vamos pensar assim, eu tenho um limão e eu tenho uma maçã. Então eu tenho um limão e eu tenho uma outra fruta, porque são de espécies diferentes. O alós seriam outros, mas da mesma espécie. Então aqui eu tenho um limão Tahiti e um limão siciliano. Daí eu uso outro, mas é da mesma espécie, é limão, certo? Então, o termo que ele usa aqui é o héteros, que é o de outra espécie. Então ele está falando, esse evangelho que está sendo comunicado para vocês não é evangelho. É qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Evangelho tem só um, que é aquele que diz que Jesus Cristo vem para salvar os seus, né? Que Jesus Cristo morre e salva e resgata pessoas, e que você é salvo somente pela fé em Jesus Cristo. Só a fé em Jesus Cristo é capaz de salvar, não através de obras. E este é o evangelho. Então o que está acontecendo? Tem esse outro evangelho, ou seja, essa coisa diferente que nem poderia se chamar de evangelho. E daí ele explica o que esse evangelho quer. Diz aqui que eles querem perverter, né? Que quem anuncia esse evangelho o anuncia a fim de perverter. Perverter também vem do grego metastrefo, né? Que significa transferir, modificar, subverter ou mudar o caráter essencial de alguma coisa. Então, esse evangelho ele queria subverter, queria modificar, queria alterar o caráter do evangelho genuíno, do evangelho que tinha sido anunciado. E daí, qual é a conclusão que ele chega? Que qualquer um que pregue um evangelho diferente desse, de que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, que seja anátema. Anátema é aquele que é consagrado ou destinado por Deus para destruição. Ou seja, se alguém prega, mesmo que for um anjo, ele fala aqui, mesmo que seja um anjo, ele virou e falou, posso eu mesmo ou um anjo vir aqui pregar para vocês qualquer evangelho que seja diferente desse, que seja maldito, que seja anátema. E por que Paulo estava tão indignado assim com os Gálatas? Primeiro, porque a glória de Cristo estava em jogo. Como assim a glória de Cristo estava em jogo? Se eu admito que é necessário uma circuncisão, ou que é necessário algum tipo de realização humana para a salvação, eu anulo a eficiência e a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Eu anulo a glória dele, a obra dele teria sido em vão. Se a obra dele na cruz não é suficiente para me salvar, se eu tenho que ir além, se eu tenho que executar alguma coisa, então a obra de Cristo é anulada. Jesus Cristo perde a sua glória. Então é necessário esse entendimento de que a glória de Cristo estava em jogo. Não é qualquer coisa, é algo pelo que vale a pena lutar. Lembra que nós falamos de não entrar em contendas? Esse é um assunto acerca do qual era necessário se argumentar. E em segundo ponto, né, o porquê que ele ficou tão indignado, além da glória de Jesus estar sendo anulada, e segundo é que o bem-estar das almas das pessoas estava em jogo. Lá em Marcos 9,42, nós vemos a passagem que fala que ai daqueles que fazem tropeçar algum dos meus pequeninos. Né? Melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser atirado ao mar. Ou seja, seria melhor ele se atirar no mar e morrer afogado do que fazer algum dos pequeninos tropeçar. Por quê? Ele está falando aqui, isso aqui é anúncio de falso mestre, isso é anúncio de falso profeta. E qualquer um que deturpe, que queira fazer desviar qualquer um dos meus pequeninos, esse aí melhor lhe seria morrer do que fazer isso. Então essa é a razão pela qual Paulo está indignado. Então o que nós vimos até agora? Que não há nenhum outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. Nós vimos também que existem pessoas que querem perverter o evangelho,
E vejam que isso não é exclusividade da época. Hoje em dia nós temos visto muita gente falar a palavra evangelho, dizer que está anunciando o evangelho, mas é um evangelho de outra espécie. É um evangelho hétero aqui, que não cabe, não condiz com a palavra de Deus. Tem o evangelho da barganha com Deus, o evangelho da prosperidade. Temos diversos tipos de evangelho sendo anunciados aí que não é o verdadeiro. O evangelho onde tudo é relativo, onde tudo é aceitável. O evangelho onde prega um Deus que ama a nós independente de qualquer coisa. E nós sabemos que Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado, Ele não aceita qualquer coisa. Então, o evangelho tem sido também distorcido nos dias de hoje. Talvez de forma diferente, nós não nos preocupamos com circuncisão, mas ele tem sido distorcido de outras formas e nós temos que nos atentar. E da mesma forma que Paulo e Barnabé se incomodaram com a situação e foram atrás de resolver isso, essa também tem que ser a nossa postura. Nós não podemos nos calar, nós não podemos simplesmente aceitar. Tem o evangelho do todos os caminhos levam a Deus. Quem nunca ouviu isso? E é uma frase tão bonita, tão gostoso a gente ouvir que todos os caminhos levam a Deus. Mas nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho que leva para Deus. Nenhum outro caminho leva para Deus. Todos os outros caminhos são engano. E é por isso que nós temos que nos importar, nós temos que falar. Muitas vezes nós ouvimos esse tipo de frase e nós nos calamos. Nós ficamos quietos, a gente fala, não vou entrar em desacordo com a pessoa porque não vale a pena, não vai resolver. De fato, talvez você vá só entrar em contenda com a pessoa e a pessoa não vá se convencer, até mesmo porque eu e você não convencemos ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Mas a nossa missão é anunciar. Então, o que a nossa lição fala é que diante de algumas coisas nós não podemos nos calar, nem que nós tenhamos que entrar num tipo de contenda. Mas então vamos ao concílio, Nós já vimos algumas implicações do conflito que estava acontecendo. Vamos ver o que aconteceu no concílio então de Jerusalém. Se reuniram lá os líderes da igreja, junto com Paulo, Barnabé e mais alguns representantes judaizantes lá da igreja de Antioquia, certo? Então, era necessário para os judaizantes que os gentios se submetessem à circuncisão e obediência à lei mosaica, para eles serem salvos. Esse era o impasse. E então a palavra foi dada primeiro para Pedro. Lembra o apóstolo Pedro? Ele começa a falar a partir do entendimento dele acerca de toda a circunstância. Paulo, Barnabé e os judaizantes levaram a questão para o concílio e daí Pedro é o primeiro a dar a palavra. Vou citar aqui os 4 pontos principais da palavra de Pedro. Primeiro, Pedro começa argumentando a respeito de quem ele é, lembrando que Deus usou ele para abrir a porta do evangelho aos gentios. Lembra que nós estudamos ainda com o pastor, algumas semanas atrás, lá em dezembro, a questão de quando Pedro tem aquela visão na cidade de Jope, com os animais, e daí vem a voz e fala para ele, mata e come. Aí ele fala que ele não comeria, porque ele jamais tinha comido nada imundo. E daí a voz vira e fala para ele, ao que eu purifiquei, não considere imundo. E aí depois, quando ele vai lá para a casa de Cornélio, ele fala que a revelação daquela visão, o significado daquela visão que Deus entregou para ele, era exatamente esse, de que Deus, ele então abraçou os gentios, chamou os gentios para serem seu povo. Então, Pedro começa lembrando isso, que Deus usou ele para abrir a porta do evangelho para os gentios, que é exatamente essa história aí que se passa lá na casa de Cornélio, ele anunciando para os gentios.
E não só isso, né? Pedro relata que ele é testemunha viva, ou ele é a prova viva da execução daquilo que Jesus fala para eles quando ele está subindo aos céus. Lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, nós já vimos lá em Atos 2, né? Pedro falando para os judeus em Jerusalém, na Judéia. Depois lá no capítulo 8 de Atos, nós vemos ele anunciando em Samaria, Pedro pregando em Samaria. E depois, até os confins da terra, seria para os gentios. Então daí, na casa de Cornélio, acontece esse contato de Pedro anunciando a palavra para os gentios. Então Pedro fala, eu tenho propriedade para falar sobre o assunto. Segundo, ele vai falar que os gentios receberam o dom do Espírito Santo quando creram em Jesus. Olha o que está escrito lá no versículo 8, meus irmãos, aqui do capítulo 15. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Ele está falando, olha, Deus concedeu aos gentios o Espírito Santo, da mesma forma que ele concedeu o Espírito Santo a nós, judeus. Então é o mesmo Espírito Santo, né? Ele não faz distinção, ele não vai mais no judeu e menos no gentil. Da mesma forma que ele atingiu o judeu, ele atinge também o judeu. E aí ele entra com a ideia de que Deus, então, não faz acepção de pessoas. O versículo 9 diz, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Ou seja, o coração do gentil é purificado pela fé, assim como é purificado pela fé o coração do judeu. Então Deus não faz acepção de pessoas. E o último ponto de Pedro é que Deus removeu o jugo da lei, pois através dela ninguém poderia ser salvo. É o que está escrito lá no versículo 10. E essa é uma lição extraordinária, meus irmãos, porque muitas vezes até nós mesmos, temos uma ideia errada. A gente fala, no Antigo Testamento as pessoas viviam debaixo da lei e no Novo Testamento nós vivemos debaixo da graça. Então os primeiros foram salvos pela lei e os segundos pela graça. Engano. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento é graça. O que salvou os patriarcas não foi a obediência à lei, foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Foi a fé deles na promessa de Deus, na vinda de Jesus, na vinda do Messias. Então, o sangue dos animais jamais seria suficiente para salvar nenhum ser humano. Então, desde o Antigo Testamento, o que salva o ser humano é graça. É a graça que vem através da fé, derramada no ser humano através de fé. Então, no Antigo Testamento, a fé era observada, ela era evidente na obediência aos ritos, né? E no Novo Testamento, como já veio o Messias, né, todo o ritual, todo o cerimonial apontava, era tipo de Cristo, faziam tipos de Jesus, apontavam para as características do que havia de acontecer com Jesus. Mas uma vez que Jesus Cristo já veio e já concretizou a obra redentiva, o cerimonial ele se faz desnecessário. Por quê? Porque ele não vai apontar para mais nada. Jesus Cristo já foi revelado. Ele já se fez carne. A glória máxima de Deus já foi revelada em Cristo Jesus. Então, não se faz mais necessário todo aquele rito, todas aquelas cerimônias. E isso era difícil de entrar na cabeça do judeu, né? Então, o grande argumento de Pedro aqui é o seguinte: ninguém poderia ser salvo pela lei, porque somos todos pecadores. Ninguém seria capaz de cumprir a lei ao ponto de salvar-se a si mesmo. Ninguém. Então, a salvação sempre foi graça. Sempre foi
Graça de Deus através da fé, por meio da fé. Essa foi a palavra de Pedro, meus irmãos, o testemunho de Pedro acerca de toda essa situação. Depois de Pedro, Paulo e Barnabé também falaram. Só um minutinho. Depois de Pedro, Paulo e Barnabé tomaram a palavra, mas a Bíblia não relata certamente o que eles disseram em detalhes. É apenas um versículo que fala que eles tomaram a palavra. E olha que legal, é o versículo 12. Ele diz assim, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Lembram semana passada que eles foram dar o relatório para a igreja de Antioquia? Lembra que na semana passada a fala deles não é olhem só o que nós fizemos por Deus, e sim, olhem só, escutem o que Deus fez através de nós, nos usando. Olha só as maravilhas que Deus fez. E aqui eles falam a mesma coisa, né? Eles narraram o que Deus fez no povo gentil, entre os gentios, por intermédio da vida de Paulo e de Barnabé. E por fim, né, a última palavra que tem no concílio foi a palavra de Tiago. Provavelmente Tiago era o presidente do concílio, né? Tem uma grande chance. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, tá? Ele se tornou um dos pilares da igreja, um dos líderes da igreja primitiva. Então, vamos ver aqui o que Tiago falou, qual foi o posicionamento dele. Em primeiro lugar, ele vai lá e vai concordar com tudo que Pedro, Paulo e Barnabé disseram, né? Ele vai enfatizar que Deus visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Isso está lá no versículo 13. Então Deus, ele constituiu os gentios para levantar no meio dos gentios o seu povo, para constituir o povo que leva o seu nome. E ele fala isso, e ele fala, isso é um fato histórico, nós já estamos vendo acontecer. A conversão dos gentios, elas têm acontecido e são genuínas, né? Então tem comprovação histórica, é fato comprovado. Os gentios se convertem, os gentios se tornam cristãos. E daí ele vai reforçar isso com as escrituras. Ele fala, a conversão dos gentios está profetizada nas escrituras. Então, aí Tiago, ele vai citar uma profecia lá do livro de Amós, lá aqui nos versículos de 15 a 18. Nos versículos de 15 a 18, eu vou ler só o comecinho, Ele diz, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Então ele vai reforçar a ideia de que os gentios têm que ser alcançados, devem ser alcançados pelo Evangelho, utilizando o Antigo Testamento, né? Trazendo a palavra de Deus, trazendo os escritos antigos para reforçar essa ideia. Então, ele vai reforçar que não se trata de uma ideia humana, essa ideia de que os gentios têm que ser alcançados, os gentios têm que se tornar podem se tornar povo de Deus. Mas isso é plano de Deus profetizado lá atrás, lá em Amós. Então ele fala, não fiquem espantados, não fiquem tentando achar que nós estamos tentando impor os gentios para vocês. Isso é plano de Deus, não é plano de homem, não é plano nosso. É plano de Deus, dito lá atrás pelos profetas. E aí Tiago encerra a sua palavra trazendo uma proposta para o plenário. Qual que é a proposta dele? Está lá nos versículos 19 e 20. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus,
mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Em outras palavras, o que Tiago está falando aqui, nós não devemos impedir os judeus de se achegarem a nós e eles serem incluídos no nosso meio como povo de Deus. Nós não devemos fazer isso, não devemos ficar impondo circuncisão e nem os ritos. Por quê? Porque isso é um jugo da lei, né? Que, conforme Pedro falou, nem o judeu aguentaria, não conseguiria se salvar pelo jugo da lei. Então, nós não podemos impor esse jugo sobre os gentios da circuncisão e dos cerimoniais. Por outro lado, nós vamos escrever para eles e vamos recomendar para que eles também não tenham práticas que ofendam o judeu na sua essência, como comer carne de animais sufocados ou sangue. Então, nós vamos recomendar que eles não façam isso, porque aí a gente chega num equilíbrio, num consenso. Então, essa é a proposta de Tiago, e o que nós vemos a partir daí, nos versículos seguintes, é que então o concílio aprova essa proposta de Tiago e mandam de volta então Paulo e Barnabé para Antioquia, só que eles elegem algumas pessoas para irem junto, porque senão eles poderiam falar que Paulo e Barnabé iam voltar, ia ser a palavra deles, talvez contra algum dos judaizantes que voltasse também, e poderia continuar o embate. Então, eles levaram alguns representantes do concílio, que seriam elementos neutros, para anunciarem qual foi a decisão, qual a decisão do embate. Então, tem os nomes aqui de algumas dessas pessoas que foram eleitas para ir junto com eles de volta lá para Antioquia. É Judas, chamado Barsabás, e Silas. E dizem que eles eram homens notáveis, dentre os cristãos. E, além disso, eles mandaram a decisão por escrito. Então, mandaram os representantes, mandaram por escrito, e exatamente com esse teor, que não vai ter julgo sobre os gentios que se converterem, que eles vão ser aceitos como povo, e a orientação para eles é de se abster, de comer as carnes que eram consideradas imundas, dos animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, e eles terminam o escrito dizendo: destas coisas fareis bem se vos guardardes. Esse era o teor da carta. E é interessante que quando eles vão argumentar, antes de dar o relatório final, eles escrevem, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior cargo aos gentios. Eles atribuem ao Espírito Santo essa decisão. Então daqui a gente já tira que essa decisão não foi tomada de qualquer jeito. Nós entendemos aqui que eles se entendem como pessoas cheias do Espírito Santo, e nós conseguimos inferir aqui que são decisões tomadas debaixo de oração, na busca de Deus, de comunhão. Por isso eles falam que o próprio Espírito Santo é quem decidiu juntamente com eles. Assim, então, a decisão chega até os gentios recebem com muita alegria, porque gerava para eles esse impasse, esse desconforto. Eu tenho que me circuncidar, eu tenho que cumprir todo o cerimonial judaico, eu não estou sendo aceito. Se fosse hoje em dia, eu ia falar, eu estou sofrendo bullying porque eu não nasci judeu. O bullying deles é, você não é judeu, então você precisa de algo aí a mais para você conseguir se salvar, porque você não é povo de Deus. E nós vemos que não é isso, que a proposta é que Deus, da mesma forma que ele atingiu o judeu, ele então atinge o gentio. E é o mesmo Espírito que é derramado, e é derramado da mesma forma, e a salvação única pela fé, sem necessidade de nenhuma obra, de nenhum feito a mais.
Então, a decisão ela gerou alegria, conforto e fortalecimento espiritual para as igrejas que haviam sido formadas por Paulo e Barnabé. Algumas conclusões que nós podemos tirar então, meus irmãos. Primeiro, nada nem ninguém pode obstruir o avanço do reino de Deus. Lembra, nós falamos sobre isso também na semana passada, que o evangelho ele não pode ser impedido. Nada nem ninguém pode impedir o avanço do evangelho. Onde Deus quer chegar, Deus chega. Né? Nem o diabo tem poder para impedir o avanço do evangelho. Lembra, o diabo foi acorrentado. O poder de enganar as nações que ele tinha, ele não tem mais. O evangelho pode ser anunciado para todo o povo, para toda língua, para toda nação. As controvérsias, meus irmãos, devem ser resolvidas de forma conciliar. Ou seja, existe uma forma de se resolver as controvérsias. As divergências elas devem ser evitadas, as contendas devem ser evitadas, sim. Mas lembra, quando o quesito é aquilo que o que está em jogo é a nossa fé, né? Questão de fé, nós não podemos aceitar, não podemos nos calar. E para isso, se houver alguma divergência em questão de doutrina, é necessário ter um concílio, é necessário que se levantem homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, né, os líderes, para que se chegue num consenso. Então, John Stott ele fala, a convocação de um concílio pode ser extremamente valiosa se o seu propósito é esclarecer alguma doutrina, acabar com controvérsias e promover a paz. Então, o concílio ele é para isso, para esclarecer alguma doutrina, para acabar com controvérsias e promover a paz. Então, por isso que é necessário que o concílio seja formado por homens cheios do Espírito Santo, por homens que vivem uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Porque a gente só consegue chegar aqui e acabar com as controvérsias, gerar paz e uma paz genuína, um resultado verdadeiro, né? Se o Espírito Santo for soberano nas decisões, for aquele que conduziu as decisões. O concílio ele só é acertado quando está sob a direção do Espírito Santo de Deus. Porque se está sob o comando simplesmente de homens, ele é falho, né? E é isso que nós aprendemos então, meus irmãos. Nós devemos enviar pessoas vocacionadas à missão. Deus dá sabedoria através do Espírito Santo na escolha dos missionários. E sempre a Bíblia tem que ser referência e autoridade para missões. Da mesma forma que Tiago foi buscar o recurso dele lá no Antigo Testamento, ele foi buscar na palavra o argumento para alicerçar, para fundamentar o seu argumento, nós também, meus irmãos, temos que nos alicerçar na palavra de Deus, temos que ter conhecimento da palavra de Deus para poder transmitir o verdadeiro evangelho e não o falso evangelho. Porque se não conhecemos a Bíblia, meus irmãos, nós podemos ou criar o nosso próprio falso evangelho ou podemos ser enganados por falsos mestres, por falsos doutrinadores que pregam qualquer coisa diferente do evangelho de Deus, do evangelho bíblico. Que Deus nos dê sabedoria, que Ele nos ajude a amarmos a Sua palavra, que Ele nos ajude a amarmos as outras pessoas, a querer fazer missão, a querer anunciar o Evangelho. O Evangelho é para todos. O anúncio do Evangelho é para todos. Se eu e você, hoje, conhecemos a respeito de Jesus, conhecemos o Evangelho, fomos salvos, né, por meio da fé, é porque um dia alguém nos anunciou essa palavra e é porque lá atrás os apóstolos entenderam que o Evangelho era para os gentios. Eu creio que a maioria de nós não tem o sangue judaico, o sangue judeu correndo na veia, o DNA de Abraão, que é o que os judeus tanto prezavam. Então que
E eu e você fomos alcançados, ainda assim. E eu e você somos povo de Deus. Eu e você somos família de Abraão. Hoje eu sou filho de Abraão. Talvez não pelo sangue, não pelo DNA, mas pela cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo eu fui feita filha de Deus. Eu faço parte dessa família, desse povo escolhido de Deus. Então que essa verdade esteja no nosso coração, que a gente não julgue as pessoas, esse merece ouvir, esse não merece ouvir. Isso é o que o judeu estava fazendo, isso é o que estava errado. Todos devem ouvir. A nossa missão é anunciar para todos. Quem escolhe não sou eu e não é você. Essa é a parte de Deus e Deus faz com perfeição a parte dele. Mas que ele coloque no nosso coração o desejo de nós fazermos a nossa parte, fazermos a obra dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar para encerrar? Obrigado a Deus por mais essa porção que estudamos da Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, porque ela nos leva a pensar que o Senhor pensou em nós lá atrás. Lá atrás o Senhor providenciou que homens entendessem que o Seu plano de amor se estendia até nós. E somos gratos por isso, ó Deus. Não só pelos homens, mas somos gratos pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos alcançou e porque o Senhor nos transforma dia a dia. Faz isso, ó Deus, conosco. Transforma nosso coração. Lapida aquelas partes que ainda faltam do nosso coração serem transformadas à sua imagem, ó Pai. Nos torna, ó Pai, cada dia cristãos melhores. Que possamos, ó Deus, resplandecer a Tua luz onde quer que o Senhor nos coloque. E que a nossa boca, ó Pai, abra sempre para proclamar o Teu Evangelho, para proclamar o Teu amor, mas o verdadeiro Evangelho. Que não sejamos nunca, ó Deus, pedra de tropeço para as pessoas. Muito pelo contrário, que nós sejamos um auxílio, que sejamos aqueles que levam, ó Deus, a Tua Palavra, que levam, ó Deus, a mensagem de salvação para as pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, nessa missão. Essa é a missão que o Senhor nos deu e é uma missão preciosa e queremos cumpri-la com zelo, ó Deus. Nos ajuda. Dá-nos, ó Pai, te pedimos, uma boa noite de descanso e que amanhã possamos acordar dispostos num novo dia para te louvar, para te adorar e para te servir. Em nome de Jesus que eu oro, agradecida. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem na paz de Deus, um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau.